Olá, eu sou Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e eu estou aqui neste vídeo para falar a respeito do segundo erro comumente cometido com relação à Covid-19 no mundo inteiro. E esse erro, basicamente, é o erro de focar nas notificações e não na efetiva data de ocorrência dos eventos, particularmente as mortes. O que acontece, como já foi explicado no primeiro vídeo deste canal, é que os relatos que costumam sair, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo, a respeito da quantidade de casos e, mais importantemente, a quantidade de mortes, é a quantidade de pessoas que se descobriu terem morrido no certo dia. E esse é o número que é revelado no dia. Mas você ter descoberto que alguém morreu naquele dia não significa que aquela pessoa morreu naquele dia. Ela pode ter morrido 1, 2, 3, 10, 15, 30, 50 dias antes, de acordo com alguns relatos. E aí, quando você considera essa data de notificação e não a data em que as pessoas efetivamente faleceram, isso introduz diversas distorções nas análises que alteram por completo a sua avaliação da situação, não é? Se não, vejamos. Ok, imagine o seguinte. Imagine que você vai fazer um gráfico da quantidade de mortes em função do tempo. E vamos imaginar que para uma determinada região você tem uma velocidade constante. A quantidade de novos casos aumenta numa taxa fixa, só para fins de argumento. Então você teria uma situação mais ou menos assim. Você pega o gráfico, número de dias desde o primeiro caso, versus número de mortes no dia, você encontraria essa linha reta. A velocidade não está nem aumentando nem diminuindo, a velocidade está constante. Agora, se você mede este fenômeno através da coleta de dados de notificação, sem considerar a data em que as mortes ocorreram, o que vai acontecer é que você vai tender a superestimar os casos muito recentes, porque eles estão incluindo casos de dias que aconteceram no passado, e você vai subestimar os casos que aconteceram há mais tempo, porque eles só foram contabilizados depois. Aí isso cria uma deformação artificial dessa curva, fazendo com que ela fique abaulada e voltada para cima, e assim criando uma ilusão de aceleração. Certo? A gente pode ilustrar como isso acontece analisando no Brasil. Se você pegar o boletim epidemiológico do dia 21 de maio, ele mostra duas curvas. Uma delas é a curva das notificações das mortes, que é essa curva mais ascendente, assim por trás. E se a gente botar a tendência estatística dela, mostrada por essa linha laranja, a gente vê um formato que é sugestivo de aceleração e nenhum pico à vista. Então a gente tem a impressão, olhando para isso, que a quantidade de mortes está aumentando, aumentando, aumentando e que não dá sinais de reduzir. Porém, se nós olharmos a série produzida com dados baseados na efetiva data em que as mortes aconteceram, o que a gente encontra é essa linha azul aqui, que tem um formato sugestivo de um crescimento bem mais suave, com um pico bem claro. Então, duas visões bem diferentes quando você analisa os dados em função das notificações e em função das reais datas em que as coisas aconteceram. No caso do Brasil, se você pegar os dados notificados mais recentes, e eu estou pegando aqui até o dia 7, porque do dia 8 em diante começou a ter problemas com relação a notificações oficiais dos dados nacionais, mas aí você tem este padrão que está aqui. Aqui estão os casos como eles aconteceram na linha azul, e na linha laranja a média móvel de 7 dias. A gente percebe aquele formato geral de aceleração, como a gente viu antes, que é essencialmente ilusório. E uma tendênciazinha aqui no final de um aplanamento, o que sugere que talvez a quantidade de casos ainda serem descobertos no futuro, mas que já aconteceu no passado, já não é tão grande. Então, essa ilusão de aceleração começa a diminuir. Mas ainda assim, essa curva é inexata. Se você pegar uma curva baseada nos dados de
ordenados por data efetiva de ocorrência do óbito, aí você tem algo mais ou menos assim. Isso daqui é do boletim epidemiológico mais recente, que infelizmente é datado do dia 30 de maio e, na verdade, só contém dados até o dia 25. De lá para cá, a gente não tem dados mais recentes com relação aos óbitos e as datas em que eles ocorreram. Mas usando este gráfico como exemplo, a gente pode observar o seguinte. Você vê essa curva de óbitos que tem uma tendência de subida, um pico e uma tendência de queda. Agora, essa tendência de queda, no finzinho da curva, é meio artificial, porque os casos muito recentes, a gente não vai descobrir todos eles no dia em que eles aconteceram. Boa parte deles a gente só vai conhecer no futuro. Então, para dar conta desse efeito, vamos tirar os últimos 7 dias, certo? Nesse retângulo azul aqui. Vamos desconsiderar eles, vamos olhar só o resto da curva. Ainda assim, você vê que a tendência estatística mostra claramente uma ascensão, um pico e uma queda. Um pico esse que, de acordo com esses dados, deve ter acontecido ao redor do dia 5 de maio e que, dentro do período que nós consideramos analisar, já tinha apresentado uma queda superior a 30%. Eu adoraria ter dados mais recentes para saber em que ponto nós nos encontramos agora, já que faz um bocado de tempo desde o dia 25 de maio. Né? Mas são os dados que nós temos, infelizmente. A gente tem uma situação um pouco melhor em Pernambuco, onde os dados são mais claros e há muito mais transparência. Nesse caso aqui, vamos ver logo a média móvel dos casos notificados e a média móvel dos casos ordenados por efetiva data de óbito, que está em azul aqui. Aí você pode ver duas curvas muito diferentes. Chama a atenção de que a curva de notificação ela já apresentou um pico e uma queda. Isso não significa que o pico aconteceu onde essa curva laranja está mostrando, não. Isso significa que a partir do momento em que essa curva laranja começa a cair, é que o número de casos ainda a serem avaliados e descobertos começou a diminuir. Então, a gente está começando a ter uma informação um pouco mais perto do tempo real. É isso que está acontecendo. Mas o que realmente vai nos dar um diagnóstico de onde nos encontramos é essa curva azul. E olhando isso aqui um pouco mais de perto, a gente pode ver o seguinte. Aqui estão os dados dos óbitos ordenados por data de efetiva ocorrência, a média móvel. Como a gente fez no Brasil, vamos tirar os últimos 7 dias, porque nesses últimos 7 dias, muitas das mortes que aconteceram nessas datas só vão ser conhecidas depois, então vamos eliminar isso lá de cá. E ainda assim a gente observa, olha, temos um claro pico ao redor do dia 20 de maio, e que dentro do intervalo considerado, já houve uma queda de 40%. Né? Quando eu fiz o primeiro vídeo, isso estava em 20%, mas com os dados mais recentes chegou a 40% de queda agora. Claramente, estamos além da situação de mortalidade máxima, quer dizer, o pior efetivamente já passou. Então, como já havia dito desde o começo, quando você olha para a série de casos ou mortes, principalmente as mortes notificadas versus aquelas que ocorreram no dia, você tem diferenças muito grandes. As mortes notificadas têm um viés no sentido de criar uma ilusão de aceleração que não acontece quando você olha para os casos ordenados por data. Especialmente se você tomar cuidado de, nos casos ordenados por data, você tirar aqueles últimos dias por causa da sua expectativa de subnotificação. É interessante que a situação fica muito mais otimista quando a gente vê os casos ordenados por data, principalmente quando você considera que no vídeo passado, quando eu vi aquela série mundial da quantidade de mortes que deu uma subida e tinha caído mais de 30%, mais de 40% no mundo inteiro, aquilo ali era uma queda na série notificada. Ou seja, aquilo ali está sujeito a um viés, a uma ilusão de aceleração. Se você tivesse acesso aos dados ordenados por data e não tem, não, pelo menos não a nível mundial, certo? Provavelmente a queda já se mostraria bem mais acentuada. Ok, então isso eu queria apresentar para este vídeo. No próximo vídeo nós vamos abordar o erro 3, que tem a ver com o impacto do isolamento social. Mais especificamente, você presumir que o isolamento social sempre vai funcionar e sempre vai produzir um efeito, sem você, de fato, observar se isso está acontecendo ou não.
Mas aí nos falamos então, ok? Até logo, fiquem todos bem, desejo o melhor para todos. Até mais.